Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas Piccoli e no vídeo de hoje do Gabaritano Tributário na UAB, nós vamos resolver a questão número 28 do 15º exame. Então pegue seu caderno e a sua caneta e vamos para o vídeo. Pessoal, vamos pôr na tela aí a questão número 28 para lermos juntos? Em dezembro de 2006, foi publicada a Lei Complementar número 123, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e que criou um novo regime de tributação simplificada, abrangendo, além dos impostos e contribuições federais, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Sobre essas hipóteses, assinale a alternativa correta. Vamos para a letra A. A referida lei é inconstitucional, pois é vedado à União instituir benefício fiscal de tributo de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Letra B. O regime de tributação simplificada é obrigatório a todos os contribuintes que cumpram os requisitos previstos na referida lei complementar. Letra C. A referida lei é inconstitucional no que se refere ao ICMS, pois institui benefício fiscal do imposto sem a competente autorização por meio do convênio de Conselho Nacional Fazendário CONFAS. Letra D. Segundo a Constituição Federal, a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias do regime único de arrecadação poderá ser compartilhada pelos entes da federação. Galera, antes de começarmos, eu já vou trazer o gabarito. É a letra D. Segundo a Constituição Federal, a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias do regime único de arrecadação poderá ser compartilhada pelos entes da federação. Bora lá, vamos explicar o motivo de ser a letra D da questão número 28 do 15º exame. Para respondermos essa questão, nós precisamos entender sobre competência legislativa, em especial sobre leis complementares. Nesta pergunta, para você poder responder esta pergunta, você precisa ir lá para o artigo 146 da nossa Constituição Federal. É o artigo que fala sobre a lei complementar. Em que momentos poderemos utilizar a lei complementar? É lá que você irá achar. Então, para esta questão, eu já lhe antecipo, toda a nossa questão, toda a nossa resolução desta questão estará no artigo 146 da Constituição Federal. E, em específico, a linha D do inciso 3º, junto com o parágrafo único, inciso 4º do artigo 146. Então é lá no artigo 146, a linha D do inciso 3º, junto com o parágrafo único e seu inciso 4º, é que você irá obter a resolução dessa questão. Antes de adentrarmos ao artigo, vamos por partes. Vamos destrinchar esse artigo 146 para que você saia deste vídeo sem nenhuma dúvida. Então bora lá, vou colocar primeiro aí na tela o artigo 146 para darmos uma lida rápida. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Pessoal, rapidinho, antes de adentrarmos. Hoje, no nosso ordenamento brasileiro, existem duas formas de lei. Vamos colocar assim, duas espécies de lei. Leis ordinárias e leis complementares. Claro que existem os decretos, as medidas provisórias, mas a base da nossa estrutura legislativa, nosso ordenamento jurídico está entre leis ordinárias e leis complementares. O artigo 146 trata apenas das leis complementares. Então vamos imaginar aqui na hora da sua prova que fala sobre uma lei ordinária, ou uma MP, ou um decreto, enfim. Quando na questão fala de uma dessas três, vamos dizer, espécies normativas e trata de competência única de lei complementar, basicamente a resposta vai estar no 146. Então assim, lei ordinária, lei complementar. Lei ordinária, os demais, vamos colocar as demais leis, vamos dizer, simples. Por exemplo, a lei de isenção, ela pode ser por lei ordinária. Um município dá uma isenção de
é uma proteção, uma isenção de IPTU para uma pessoa, para um grupo de contribuinte, e ela pode ser dada com a lei ordinária. Lei complementar já tem um rol mais específico. Lucas, toda vez que eu puder usar uma lei ordinária, eu posso usar uma lei complementar? Pode, mas ela é mais complicada de ser instaurada, de ser instituída. Lucas, toda vez que eu puder usar uma lei complementar, eu posso usar uma lei ordinária? Não. É aí que você tem que onde você tem que prestar atenção na questão. Quando você for para uma prova de direito tributário, tanto primeira e segunda fase, e tiver alguma coisa falando sobre competência legislativa, onde quer instituir um tributo, onde quer colocar uma norma de exoneração, de aumentar a alíquota, baixar a alíquota, ou mudar a forma de base de cálculo, enfim. Quando tiver esse tipo de questão na prova, quando estiver falando de lei ordinária, lei complementar, sinal de alerta. Pode ser que aqui é uma lei complementar. Então você já tem que ir para a hora da prova já sabendo de cor, salteado, o artigo 146 da Constituição Federal, onde se trata de direito tributário, que é onde você vai, no artigo 146 que fala na questão onde irá atuar a lei complementar dentro do direito tributário. Então, para a hora da prova, já vá lembrando, já vá tentando memorizar todo o artigo 146. É um artigo pequeno, é um artigo de, se juntar não tem 10 incisos, e são incisos complementares. Então não é um decoreba, dá para você fazer um texto, dá para você realmente aprender ele. Ele não tem números, ele não tem restrições, não. Ele diz assim, por lei complementar poderá instituir tributos, definir a alíquota, o fato gerador, quem será o contribuinte, como é que será a base de cálculo, enfim. Então existe uma cronologia, é um pouco simples de aprender ele. Então, para a hora da prova, vá com o artigo 146 em mãos da Constituição Federal. Uma dica que eu dou aqui de coração para você, que pode cair na sua prova, em um artigo pequeno e que pode te dar aí 1, 2, até 3 questões, como já aconteceu em algumas provas. Até mesmo em prova de segunda fase, às vezes, a peça toda baseada no artigo 146, onde faz um caso, onde cobra o tributo de alguém, em que a instituição do tributo só poderia ser feita por lei complementar. Então, toda a questão você utiliza a base do 146. Então, um artigo muito importante para você levar para a hora da prova. Tá certo? Bora destrinchar o artigo 146? Primeiro eu vou ler ele com vocês, aí eu vou destrinchando ele aos poucos. Beleza? Bora lá. Cabe a lei complementar. Inciso 1º, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e suas espécies, bem como a relação dos impostos discriminados nessa Constituição e dos respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuintes. A linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. A linha C, adequado tratamento tributário ao auto cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. A linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, das contribuições previstas no artigo 195, para inciso 1º e parágrafos 12 e 13, e da contribuição ao que se refere ao artigo 239. Aqui a gente já tem a pergunta da nossa questão, onde trata o nosso caso, onde a legislação está mudando o regime de tributação para as empresas de pequeno porte. Se tratando do ICMS, que é o artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, e também das contribuições federais, que também ele trata na questão. E também ISS. Vamos voltar aqui para o artigo. Parágrafo único. A lei complementar no que se trata no inciso 3º, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, inciso 1º, será opcional para o contribuinte, inciso 2º, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, o recolhimento, inciso 3º, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição das parcelas e recursos pertencentes aos dispositivos entre federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4º, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado
Cadastro Nacional Único dos Contribuintes. Aqui você já matou a charada, já matou a questão. Você está vendo aí na questão, vou pôr na tela de novo, a alternativa letra D, que fala: segundo a Constituição Federal, a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias do regime único de arrecadação poderá ser compartilhada pelos entes da federação. Aqui, basicamente, você pode pegar que toda a questão, basicamente, é o Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 146 da Constituição Federal, onde a nossa pergunta está na linha D do inciso 3º do artigo 146 e a resposta está complementada lá no parágrafo único junto com o inciso 4º. Se você juntar essas duas partes do próprio artigo 146, você terá a resposta. Lucas, e as outras alternativas? Bora lá. A referida lei inconstitucional, pois é vedada a União instituir benefício fiscal de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Onde é que está o erro da letra A? Dizendo que é inconstitucional dirimir sobre a competência, entrar na competência dos estados, do Distrito Federal e do município. A União não poderia entrar nas competências, a lei complementar não poderia adentrar na competência. Inciso 1º, pessoal. O que diz o inciso 1º? Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. No próprio inciso 1º do artigo 146, eu já falei para vocês levarem ele para a prova, para levar decorado na hora da prova, ele vai matar toda essa questão. Aqui está todo, o 146 é toda a questão número 28, pessoal. Com ela, o artigo 146, você responde ela todinha, beleza? Vamos para a letra B, para ver o que está de errado na letra B. O regime de tributação simplificada é obrigatório a todos os contribuintes que cumpram os requisitos previstos na referida lei complementar. Galera, inciso 1º do parágrafo único do artigo 146, onde ele diz que é opcional o contribuinte adotar o regime único de arrecadação. Lá no inciso 1º do parágrafo único, você tem a resposta dizendo que a alternativa B é errada. Vamos olhar a letra C agora, o motivo. Letra C. A referida lei é inconstitucional no que se refere ao ICMS, pois institui benefício fiscal do imposto sem competente autorização por meio do convênio do Conselho Nacional da Política Fazendária, o CONFAS. Galera, entenda uma coisa. O que é benefício fiscal? Alterar a base de cálculo, mudar o regime, colocar um regime único, isso não é benefício fiscal. O que é benefício fiscal de forma plena? Isenção e imunidade. O que é benefício fiscal de forma plena? É um momento onde o Estado está protegendo o contribuinte para que ele não pague um tributo. E em que momento ele não vai pagar um tributo? Em dois momentos, na imunidade e na isenção. A imunidade é dada protegida pela Constituição Federal, isenção por lei específica. Na isenção você retira a obrigação de pagar um tributo. Na imunidade, a obrigação tributária não incide sobre a pessoa. Entenderam? Esses são os dois tipos, as duas espécies de benefício fiscal. Isenção e imunidade. A questão não fala de isenção e imunidade. A isenção fala de uma alteração do regime tributário para empresas de pequeno porte, alterando a forma de pagamento, alterando a incidência do ICMS sobre a pessoa e do ISS também sobre a empresa. Em nenhum momento ela está dando uma isenção, uma dispensa de pagamento de crédito tributário futuro. Em nenhum momento ela está dizendo não irá mais incidir o ICMS ou o ISS sobre a empresa de pequeno porte. Entenderam? Ela está alterando o regime tributário. É diferente. Entenderam, pessoal? Se ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, dê o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. E até a próxima!